Boa noite. O tema da nossa pesquisa é a prática de exercícios físicos. A gente teve o objetivo de compreender os hábitos relacionados à prática de exercícios físicos e seus impactos na saúde e no bem-estar. Nós realizamos uma pesquisa com a participação de 57 pessoas, considerando variáveis como idade, faixa de peso e o gênero. Além disso, buscamos entender os impactos da prática regular de atividades físicas, em aspectos como redução do estresse, prevenção de doenças crônicas, a melhoria na qualidade de sono e na disposição, e também dos aumentos dos níveis de energia, controle corporal, prevenção da osteoporose e o aumento da autoconfiança. Os dados indicam que mesmo lá com a correria da rotina, muita gente consegue arrumar um tempinho para se exercitar, nem que seja lá de forma leve. Nós tivemos também a curiosidade ali de fazer essa pesquisa porque nós notamos que depois da pandemia, muita gente começou a procurar se exercitar mais, se preocupar mais com a saúde. E os exercícios físicos passaram a estar mais em alta. Nós queríamos entender melhor esse movimento e ver quais são os hábitos das pessoas em relação à prática das atividades físicas. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do objetivo ali de cada variável. A primeira é de idade. Nós escolhemos essa variável para entender se a idade influencia nos hábitos de fazer exercícios físicos. Nós queríamos saber qual faixa etária é mais ativa e se existe alguma concentração maior de praticantes em determinada idade. Assim, nós conseguimos ver que a faixa etária maior foi a de 18 a 23 anos, com um total de 31 pessoas lá que votaram. Na variável de gênero, nós analisamos que se há uma diferença entre homens e mulheres na prática ali de exercícios físicos. Tivemos resultado de 34 no gênero feminino, 22 no gênero masculino e uma pessoa preferiu não dizer. O objetivo foi ver se existe alguma desigualdade ou se os dois gêneros praticam com frequência ali parecida. E na variável de peso, foi avaliado para saber se ele tem alguma relação com a prática de atividades físicas. Agora eu vou falar um pouco sobre a variável peso. A faixa com mais respostas foi entre 50 a 70 quilos, com um total de 27 participantes. Então, a faixa de peso entre 71 e 89 quilos foi a segunda mais comum entre os participantes da pesquisa, com um total de 18 pessoas. Um dado bem importante é que todos esses participantes dessa faixa etária afirmaram praticar exercícios físicos regularmente, mostrando que o peso não impediu nenhuma dessas pessoas de manter uma rotina ativa. Ali tem, no caso, uma motivação para praticar, motivação para a prática desses exercícios físicos. 6 pessoas disseram que praticam por questões de saúde, então praticam ali por questões de saúde mesmo. 5 pessoas afirmaram que foi para estética, para melhorar a saúde, a aparência, por estética mesmo. 2 pessoas praticam por bem-estar mental. 2 pessoas afirmaram que praticam por estar mental. Uma pessoa começou também por recomendação médica. Isso também mostra que mesmo com motivações diferentes, os principais fatores que levam à prática dos exercícios físicos são a questão ali da saúde e da estética da pessoa. Quando perguntamos sobre a qualidade do sono, também 17 dos 18 participantes afirmaram que passaram a dormir melhor, que começaram a praticar começaram a dormir melhor depois que começaram a praticar exercícios físicos, E também apenas uma pessoa disse que não percebeu nenhuma diferença, Isso reforça também como a atividade física tem um impacto positivo, não só no corpo, mas também no descanso e no bem-estar geral. Agora eu vou falar um pouco sobre a variável de gênero, A maioria dos participantes da pesquisa se identificou
ali como no gênero feminino, totalizando um total de 34 mulheres, né? Dentro elas, 30 afirmaram que praticam exercícios físicos frequentemente, né? O que mostra que teve ali um alto nível de envolvimento, né, em questão às atividades físicas. Os tipos de exercícios mais praticados por essas participantes são bem variados também. 11 praticam musculação, 8 fazem corridas, né, ou caminhadas, 6 participam de esportes coletivos e 3 praticam yoga ou pilates. E 3 fazem outras modalidades, né, que não foi muito identificado. Sobre onde realizam essas atividades, os locais também variam bastante. 11 mulheres praticam em academias, né, e tudo mais. 8 em casa, 5 em clubes assim, e 4 ao ar livre. Né? E teve 2 que não identificaram os locais. Né? Esses dados eles mostram que entre as mulheres a pesquisa, no caso a prática de exercícios, é bastante comum e também bem diversificada, né? Tanto nos tipos de atividade quanto no ambiente onde são realizados. Né? O resto dos participantes da pesquisa marcaram que se identificam com o gênero masculino, dando pra gente um total de 22 pessoas. Um dado importante é que todos os homens afirmam praticar os exercícios regularmente, que demonstram forte engajamento com a atividade física entre eles. Sobre os tipos de exercícios físicos praticados, as respostas foram essas. 10 homens praticam musculação, 6 praticam esportes coletivos, 1 faz caminhada ou corrida e 5 realizam outras modalidades. E agora, em relação ao local onde os exercícios são praticados, 11 homens fazem exercícios em academias, 4 preferem praticar ao ar livre, 2 utilizam clubes, 1 faz os exercícios em casa e 4 realizam as atividades em outros locais. Esses dados mostram pra gente que entre os homens a musculação é a modalidade mais comum, com a academia sendo o ambiente mais utilizado. Além disso, a variedade de espaços e modalidades demonstra que há uma flexibilidade como os homens mantêm suas rotinas ativas, adaptando a prática física à sua realidade e preferência. Agora eu vou falar sobre a pergunta 3 e a pergunta 5. A maioria das pessoas que respondeu o questionário acredita que fazer exercícios físicos ajuda a prevenir doenças. Quando perguntada se os exercícios ajudam a evitar doenças crônicas como diabetes, pressão alta e colesterol alto, 41 pessoas responderam que sim, com certeza, e 15 disseram que ajuda em parte. Apenas uma disse que não acredita nisso. Já sobre a osteoporose, que é uma doença que enfraquece os ossos, 36 disseram que os exercícios ajudam totalmente, 14 acham que talvez ajudem, 6 não souberam responder e uma pessoa disse que não ajuda. Comparando as duas perguntas, vemos que as pessoas estão mais confiantes de que os exercícios ajudam a prevenir doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto do que osteoporose. Também houve mais dúvidas quando a pergunta era sobre osteoporose. Mesmo assim, os dados mostram que a maioria reconhece que exercícios físicos fazem bem para a saúde e que ajudam a evitar doenças. Bom, então, sobre a pergunta, como você avalia a sua saúde física atualmente? Nós tivemos um resultado de 29 pessoas que consideram sua saúde física regular, o que mostra, pode indicar que sente que há um espaço para melhorias. Tivemos 20 pessoas que avaliam a sua saúde como boa, mostrando uma percepção positiva, mas não excelente. Apesar de uma parcela significativa das pessoas ter uma visão razoável ou boa sobre a saúde física, a maioria não a considera excelente. Isso pode indicar a necessidade de ações voltadas à melhoria da saúde e bem-estar dessa população. Sobre a pergunta 11 e 12, a maioria das pessoas já tentou começar a fazer exercícios, mas acabou parando. Mais da metade, no caso 31 pessoas disseram que já desistiram mais de uma vez. 16 contaram que desistiram, por um caso motivo, mas depois tentaram de novo, voltar à prática. Outras 9 também já pararam e só uma pessoa nunca tentou começar, nunca tentou começar nenhuma rotina ali de algum exercício. E atualmente, a maior parte dos participantes, 28 pratica exercícios de 1 a 2 vezes na semana, enquanto 13 se exercício de 3 a 4 vezes por semana.
Já 7 praticam 5 vezes ou mais, né, ou todos os dias. E 5 disseram que fazem por exercícios todos os dias. E apenas 4 pessoas nunca praticaram, nunca tiveram interesse mesmo. No caso desses dados, né, eles mostram que às vezes muitos já têm desistido no passado, às vezes a grande parte das pessoas ali, mas mantém uma rotina de exercício, no caso, mesmo que mantém uma rotina mesmo ali com uma frequência moderada, podemos dizer. Isso indica o esforço consciente sobre a importância da prática regular. Agora a pergunta. A prática de exercício físico impacta na sua autoestima ou autoconfiança? E também você sente diferença no seu humor ou nível de estresse quando pratica exercício? A maioria das pessoas que respondeu ao questionário sente que os exercícios físicos fazem bem para o seu bem-estar, e as respostas mais escolhidas são de 34 pessoas que disseram que ficam mais calmas e motivadas quando se exercitam, mostrando que os exercícios físicos ajudam no humor e no controle do estresse. Além disso, na outra pergunta sobre o exercício, se ele impacta ou não na autoestima, 36 pessoas afirmaram que se sentem muito mais confiantes, o que mostra que os exercícios também melhoram a autoestima. Comparando as duas respostas, dá para ver que as pessoas percebem que o impacto é um pouco maior na autoestima do que no humor. Mas, em geral, elas acreditam que os exercícios fazem bem para a mente e para a maneira como elas se sentem com elas mesmas. Agora, na pergunta, você sente que o exercício ajuda a melhorar seu controle corporal e também você sente que sua disposição e energia do dia a dia aumenta quando se exercita com frequência? A maioria das pessoas acredita que o exercício ajuda muito no controle do corpo. 52 pessoas disseram que sentem melhora no equilíbrio, na postura e na coordenação quando elas se exercitam. Apenas uma pequena parte disse que percebe pouca ou nenhuma diferença. Em relação à energia no dia, 39 afirmaram que se sentem bem mais dispostas ao praticar exercício com frequência e 13 disseram que sentem um pouco mais de energia. Poucas pessoas relataram se sentir mais cansadas ou sem mudança. Esses dados mostram que, entre os benefícios percebidos, o impacto no controle corporal se destaca ainda mais do que no ganho de energia, embora sejam vistos como pontos positivos da prática de exercícios físicos. Então, como vimos na nossa apresentação, as pessoas que responderam o nosso questionário, a maioria são do sexo feminino, pesam de 50 a 70 quilos e têm de 18 a 23 anos. E com isso, observamos que os dados obtidos condizem com o nosso resumo bibliográfico, pois os entrevistados afirmaram que os exercícios físicos auxiliam na redução do estresse, da prevenção de doenças crônicas, melhora a qualidade do sono e disposição, aumento do nível de energia, controle corporal, ajuda a evitar a osteoporose e aumenta a autoconfiança. E o que mais motiva eles a praticar é por conta da saúde mesmo. E como pesquisamos, é necessário se atentar a algumas coisas antes de começar. Então, escolhendo uma atividade prazerosa. Então, boa parte faz atividade em academias e porque gostam de se exercitar. E nem todos conseguem praticar exercícios. A maioria falou que já tentou mais de uma vez começar uma rotina, às vezes por conta da falta do tempo. Como mostra que nossa faixa etária predominante é de jovens, então nessa fase muitos estão na faculdade e aí à procura do primeiro emprego e acaba não conseguindo conciliar os exercícios na rotina. E os que conseguem praticar exercícios, eles se exercitam de 1 a 2 vezes na semana. E por fim, existe uma infinidade de modalidades de exercícios que promovem vários estilos diferentes. E a modalidade que nossos entrevistados mais praticam é a musculação. Então, concluímos que os dados coletados foram condizentes com a nossa pesquisa.